Oi, pessoal, boa tarde. O que mais é possível para hoje? Como pode melhorar essa nossa quinta-feira? Estou aqui para minha segunda live a respeito de homem e o autoconhecimento. Como vocês sabem, eu já comentei em outros vídeos que esse mês a gente vai estar aproveitando a questão do Novembro Azul e tentar, né, se conectar com os homens também, porque eu sempre trago muita coisa para o universo feminino, né? Então, na segunda-feira a gente teve a live com o Sereno, que ficou gravada no Instagram dele. E hoje eu tô vindo aqui com uma convidada que vocês já conhecem, porque a gente seguido faz live, que é a Nath. Ela vai falar um pouquinho a respeito de como ela foi o convite para o esposo dela, que na verdade ela começou com as ferramentas energéticas e ele percebeu as mudanças dela e se sentiu curioso em se engajar também com essas ferramentas. E vai trazer um estudo de caso que eu vou deixar para ela falar, né? Seja bem-vinda. Deve ser Michele, Mitch da Lauba. E quem for entrando, vai mandando aviãozinhos, né? Como seria a gente mandar mais aviãozinhos para outros homens também participarem dessa live? Sei esse convite. Seja bem-vinda, Rosana. Então, enquanto a Nath não chega para falar sobre as experiências dela com homens, autoconhecimento, ferramentas energéticas, expansão de consciência, a Nath terminou de chegar. Eu já ia fazer uma propaganda do nosso bazar, que vai acontecer no dia 4 de dezembro aqui, onde a Nath também vai estar presente. Essa live. Gente que for entrando, mandem aviõezinhos, né? Oi, Oi, como pode melhorar? Seja bem-vinda mais uma vez. está azul hoje. Sim, né? Afinal de até a unha, ó. Isso tudo para homenagear os homens. A minha tá preta. Azul. Sim. Seja bem-vinda, Josi, essa mulherada que tá chegando. Vamos mandando aviãozinho para os maridos, para os amigos, para os pais, para os filhos, enfim, né? Vamos adentrar nesse universo masculino e começar a expandir, né? Também as nossas ferramentas para estes homens. Não tá dando eco hoje, né? Não, ó, acho que o Portal 1111 colaborou com a gente. Eu acho. Ainda bem. Não deu estabilidade, não deu nada. Nath, contigo a palavra, né? Eu cheguei, já disse para as meninas que tu vai trazer um estudo de caso, vai contar um pouco também da tua história pessoal com teu esposo, que foi o convite. Quem estiver aí na live, por favor, se vocês têm perguntas, dúvidas ou até né, experiências para dividir com a gente a respeito dos homens e essas ferramentas quânticas, esse autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, por favor, participem, serão muito bem-vindas, né? Com certeza, sempre, né? Porque acho que até muitos que eu já ouvi, assim, de conhecidas, de colegas, até de alunas, foi essa coisa, né? E alunos também, né? Uma história até desse final de semana, que é muito assim, quando a gente começa o autoconhecimento, expandir a consciência, perceber, se desvencilhar de padrões, às vezes acaba desconectando o casal, né? Desconectando de ideias, de crenças, começa a ficar meio desconfortável, meio incomodado, assim, e muitas vezes as pessoas acham, né, que vão se separar, passam por uma crise e realmente algumas pessoas realmente se separam, né, e começam um novo ciclo, mas é aquilo, né, de tipo o quanto a gente pode esperar e ser o convite. E foi por causa disso que a Maki me convidou, né, Maki? Sim. Por eu ter E, sido e eu o adorei essa tua convite. colocação, né? De que realmente às vezes acontece em separação. Porque, tipo,
E eu não tinha parado para avaliar pelo olhar masculino da situação. Eu sempre olhando pelo olhar. Porque é mais fácil, né, gente? Nós, como mulheres, como a grande demanda de público é feminino, porque as mulheres, de repente, são as primeiras a dar esse passo. Na maioria das vezes, hoje a gente vai ver que não são, que isso não é 100%, né? Que sempre tem a regra e tem quem foge da regra. E o que que acontece? Muitas vezes a gente atropela os homens, né? Eu vou dizer que no começo foi assim comigo, porque eu aprendi barras, eu queria aplicar, queria aplicar, meio que às vezes até cometia o abuso de forçar o Samuel a receber barras, né? Falando do meu companheiro. E depois, conforme eu fui me expandindo mais, ficando mais em estado de presença, eu vi que não era por ali, né? Que um convite mais gentil pode ser muito mais produtivo e contribuição. Isso serve também para o oposto, né? Tudo que alguém nos impõe, a gente não gosta de fazer, acaba gerando uma separação. É uma resistência, na verdade, né? Porque eu acho que, tipo assim, quando tu quer, a minha percepção, né? Tipo assim, quando tu quer impor para aquela pessoa uma coisa nova, talvez a pessoa receba aquilo como, tipo assim, o meu jeito não tá bom, né? E também o que que acontece? Tu conhece uma pessoa, tu convive com aquela pessoa por muito tempo daquele jeito. E aí, quando já começa, tu muda, né? Principalmente, a pessoa começa a pensar assim: não é mais aquela pessoa que eu conheci, não é mais aquela pessoa que eu me apaixonei. Aí também já vai insegurança pro lado da pessoa, porque tu começa a te preencher tanto de si, que a pessoa diz: opa, peraí, o Quem é que que essa tá pessoa, né? acontecendo? Né? Eu não recebo mais a atenção de antes, eu não tenho mais o mesmo papo de antes, mudou as coisas aqui, a pessoa está se sentindo tão confiante, tão segura. Será que ela não vai querer mais ficar comigo? E começa a resistência do outro lado também, né? De tipo, jogar baixo. Né? É uma resistência do ego de pegar e falar assim: isso aí que você está fazendo é bobagem, eu quero ver onde é que vai te levar. Eu escutei já muitas historinhas assim de pessoas próximas, né? De gente que já teve assim no meu meio, que eu já atendi. Isso é algo muito pertinente, sim, né? De do casal se desenvolver, às vezes é o marido, às vezes é a mulher, né? E de ter essa insegurança, e é normal ter essa insegurança, né? De tô me tornando uma pessoa diferente. Todo mundo vai estranhar, não só o companheiro, né? Mas assim, a nossa família vai estranhar, os nossos amigos vão estranhar. E eu acho legal também trazer, Nath, que quando a gente faz, até a gente, né? Até nós, quando a gente, conforme a facilitação que a gente ouve de algum profissional que a gente está fazendo a classe, ou que a gente recebe um atendimento, às vezes o nosso corpo, né, vai para um espaço. Quem nunca saiu de uma classe com dor de cabeça? Então, para ver o Sim, quanto às vezes da nossa expansão, até o nosso corpo se choca, entra nesse conflito, né? com Então, certeza, com certeza. imagina E a as gente outras começa a pessoas. falar, sim. A gente começa a falar de outros assuntos também, né? E a pessoa às vezes pode ficar meio perdida. Tipo, o que que é barras? O que que é energia? Porque ninguém tem esse conhecimento de fato como o corpo funciona. Imagina assim, ó, eu 35 anos depois que eu nasci, que eu vivi tudo que eu vi na minha vida, eu fiquei entendendo que eu tenho chakras, que a minha mente, né? E aí começa a entrar em conflito tudo. Quando tu começa a falar isso pra pessoa que mora contigo, tipo, tá louca? Tá doida? Da onde que ela tirou isso? Foi abduzida? É um tipo de conversa que a pessoa se impacta assim, né? Tipo, da onde? E aí tu começa a entrar em discussões com as pessoas para provar, né? Tipo assim, eu tô estudando, eu sei que eu tô falando com propriedade isso aqui. Aí começa todo mundo te dizer, tipo assim, ela tá começando a estudar, isso tá fora da casinha. E aí E começa a assim, ó, briga. aí tu tá falando de uma questão de ego, né? Como assim? Eu estudei, eu sei do que eu tô falando. Isso é ego. E tem aquela outra É, questão, e aí eu sei porque eu me identifiquei, do abuso. Porque, tipo, ai meu Deus, foi tão bom pra mim, eu tô me sentindo tão bem com isso, eu tô tão alegre, tão leve, minha vida tá mudando. é, Eu quero que o outro também receba tudo isso na mesma quantidade que eu recebi. sim.
né? Que na verdade E, depois e eu às vezes, aprendi que isso é um abuso, né? Porque nem todo mundo tá sim, a gente aberto não faz e por tem, quê? e tem plataforma para receber tudo do jeito que a gente recebe. E tá certo, né? A E gente é dá aquela esse tempo. coisa que eu percebi comigo, né? E depois eu comecei a perceber no outro. Porque eu sempre fui assim, ó, vamos acelerar o negócio. Vamos, eu quero saber tudo que eu Pra ontem. posso para eu saber. Eu tenho uma sede de saber, eu quero saber. E muitas vezes eu entrei em catarse por causa disso, de começar a me sentir muito esquisita por longos tempos, às vezes assim, um mês, e eu não sabia porque eu estava sentindo aquilo por quê. Eu me autoabusei. Eu não sei comer pelas beiradinhas. Era como se eu comesse uma pizza inteira e depois eu ficasse, sabe? E energeticamente era a mesma coisa. E aí que eu me dei conta que, tipo, puxa, eu posso estar fazendo isso com as pessoas. De querer falar, 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 falar tudo que eu aprendi e dar um bugzão na cabeça da pessoa. E aí o que que acontece com a pessoa? Tipo, para, tá louca? Começa o desconforto nela, começa a catarse nela. E aí tu fica, não, 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 até que a pessoa te xinga. E aí fica aquela batalha de ego, como a gente falou agora, né? A minha Josi falando, Ótimo. né? Eu saí assim enlouquecida depois da classe de barras, até entender que cada um tem seu tempo. É que eu acho que é bem isso, né? Aquilo fez tão bem pra gente. Só que o que a gente esquece, que é bem essa questão energética. Que se tu chegou numa classe, te conectou com aquela classe, é porque tu já está apta para aquilo, né? Daqui a pouco, se teu parceiro não foi para a classe antes de ti, né? Ou não quis fazer a classe contigo, é porque ele está no momento dele, com a vibração dele. E aí eu acho legal a gente já começar a introduzir essa questão de ser o convite, né? Porque chega uma. Cada um vai ter seu tempo, vai ter sua forma de. Uns vão abraçar junto, vão fazer tudo junto. Vai ter, de repente, aquele que vai começar a, sei lá, né? Botar água na tua fogueira. E aí, talvez, quando isso chega num ponto que os dois se passam tempo por estar. Não é um estar certo e o outro estar errado. Não é isso. É um estar numa vibração e o outro estar modulado em outra vibração. E aí já não conecta mais. E cada um segue seu caminho, fazendo as suas escolhas, né? Ou, de repente, aquele que também não vai muito, diz assim, e aqui eu vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu sou a louca dos processos, eu sou a louca das classes, dos post-its, e vivo um relacionamento com uma pessoa que é muito mais cognitiva, mais racional que eu, mais introspectiva. Então, hoje, eu já aprendi a não causar abuso, né? Eu faço os convites, ele fica muito mais nos bastidores de tudo que eu faço, mas é um baita de um parceiro, porque se eu precisar de alguém para servir de cobaia, que a gente chama na classe, ele vem e serve de cobaia. O dia, antes não, no começo eu disse assim, tu vai ser meu, tipo, tu vai ser minha cobaia para eu testar em ti. Então, já fiz muitas barras, muito facelift, ele já fez uma classe de facelift e eu fiquei esperando, agora eu vou ter facelift em casa todo dia. Não rolou. Tipo, ele usa quando ele precisa colaborar comigo nas classes, né? Ou seja, tem o tempo dele. E eu vejo que esses workshops online que a gente faz, esses quando é E de o que dinheiro, ele não, assiste. o que não pode cogitar é que daqui a um futuro, no tempo dele, só porque a gente é muito acelerado, não quer dizer que daqui a um tempo ele também comece, né, a trazer para o dia a dia o facelift também, né? É que como a gente saiu da classe atropelando, né? Como é que diz lá no internacional que eles falam? Me esqueci agora. Mas, tipo assim, não é só porque a gente sai atropelando que as pessoas que vão fazer essas classes também vão fazer atropelando, né? E que já vão sair fazendo. A gente tem uma personalidade de botar o pé, fazer, deu. E tem gente que é mais ponderada, né? Que analisa bem, que sente, que percebe e não quer dizer que não vá fazer bom uso da tua classe depois, né? Sim, sim. É exatamente isso. Isso que tu tá trazendo, para tudo isso a gente tem que ter um estado de presença. Agora, Nath, eu quero que tu conte um pouquinho de como tu foi o convite, né? Tu falou do início, que pelo jeito tu foi que nem eu, nós somos intensa, né? Tanto é que quando a gente cria alguma coisa junto, vamos, a gente não quer saber nem o que que é. A gente já diz, vamos, e depois vai ver o que que é.
Mas nem por isso as pessoas que estão com a gente, que convivem com a gente, são iguais a nós, né? Então, como que foi o convite, né, pro Diamond? Porque eu sei, teve uma classe que tu não participou e que ele participou, que foi lindo o depoimento que ele deu, né? Que ele Até falando hoje do... eu não ouvi esse depoimento, mas isso aí fica sempre na minha memória, né? Todo mundo falou muito desse depoimento dele, e ele também nunca me falou sobre esse depoimento, mas acredito que tem sido muito legal. Porque, na verdade, como sempre, né? O que que aconteceu, assim, contando desde o começo? Um resumo, né? Não vou ficar aqui 2 horas. Mas, assim, a gente namorava e a gente decidiu morar junto. Só que quando todo mundo sabe, quando a gente namora e depois decide morar junto, é um caos. 2 escorpianos, né? Então, assim, eu já morava sozinha, o Dylan morava com os pais dele. Então, foi uma rotina muito diferente para ele, porque eu já tinha aquela rotina de morar sozinha, de fazer as minhas coisas sozinhas, e ele não, tudo no teu né? tempo. Tudo no meu tempo, né? E como a gente já tinha falado, energia muito masculina, né? De eu era o meu modo de sobrevivência, né? Era o meu modo de funcionar. Por quê? Se o chuveiro estragasse, eu não tinha tempo nem grana para pagar alguém, era eu que tinha que fazer, né? Acabava o gás, se eu não trocasse, eu ia ficar sem comida, ia ficar com fome. Então, tipo, era tudo eu. Então, eu aprendi a me virar e aprendi a ficar nessa energia dominante, na energia masculina. Então, eu queria dar ordem em tudo aqui em casa. Sujou, lavou, fez isso, aquilo, nananã, se não fosse no meu tempo, né? E hoje eu entendo que já era também um pouco da minha rigidez, das minhas feridas da infância, que o meu pai era assim. Então eu achava que eu cresci assim, a vida é Assim tinha assim, que ser. né? A minha mãe, ela é muito assim também. Ela tem essa rigidez com limpeza de casa, com coisa. E eu não queria receber o julgamento de ser a pessoa desleixada. Que alguém viesse na minha casa, as coisas estivessem mal arrumadas. Eu não consigo lidar com roupa para lá, para cá, enfim. Foi os 3 meses muito difíceis, assim, né? A gente foi morar em outubro junto. Então foi outubro, novembro, dezembro, janeiro. O primeiro mês foi tranquilo, esses 3 meses foi um caos total. E aí eu pensei, não vai dar certo. Olha a grande merda que eu fiz, né? Olha, Por e que aí, que eu parando, né? Para quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois, o quanto a gente já julga, né? E quanto já isso é autodefesa. exagero? Então, Total, como total. Eu sou, fica e realmente é essa uma coisa. Fica E essa atenção para isso que tu falou. Até para as mulheres que daqui a pouco ficam achando assim, não, eu vou me separar porque não tem volta, né? Agora eu não expandi, tem ele como. expandiu, tem que terminar. Então, isso é um outro exemplo que a gente pode relacionar com essa questão do que a gente está trazendo aqui, né? Total. E também o que que tinha, né? Como eu falei, a minha energia masculina. Então, assim, eu não deixava a energia masculina dele tomar rédea das coisas. Então, tipo assim, tem que ser igual a mim, tem que fazer as coisas, tem que ser proativo, dadada. Tipo assim, parecia que eu era a chefe da casa e ele era funcionário, né? Nunca vai funcionar uma coisa dessa. E era muito essa coisa da reatividade, porque hoje também eu descobri que nem te falar, é chato falar de live de autoconhecimento, é sempre a mesma coisa. O autoconhecimento não é essa coisa de rótulo, né, Maqui? Ah, eu sou boa, eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa sensível, mas eu tenho um bom coração. Não, o autoconhecimento é saber por que tu funciona como funciona. Por que tu reage como tu reage, né? Quais os pontos que tu pode melhorar? Te entender de verdade, né? Não é, ah, eu sou E chorona porque eu nasci assim. Não, eu por que cresci, tu é bem, chorona? síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, Ah, eu você se sou sente assim. assim. Há E pouquíssimo tempo. pegando isso que você está falando do autoconhecimento, para mim hoje, né, meu ponto de vista, autoconhecimento é a moeda mais valiosa que a gente tem. Porque quando a gente se conhece e a gente sabe como a gente reage, a gente acaba aprendendo até a manipular as situações de uma forma que todo mundo ganhe, né? Porque se a gente não se conhece, a gente vai fazendo as coisas lá louca e muitas vezes a gente acaba não honrando a gente e nem as escolhas das pessoas que a gente queria para estar do nosso lado, né? Claro! E é muito importante porque hoje
eu vejo situações, já vi situações em que ele estava se colocando em situação de abuso por minha culpa e eu falei para ele, sabe? Tipo assim, isso é por minha conta, tu não tem essa responsabilidade comigo, sabe? E ele resistindo ali, e eu disse assim, não, eu sou adulta, te acalma, não precisa me salvar. Também é uma coisa que tu pode contribuir com o teu parceiro, né? Porque tem muitas crenças, né, Má, de como assim, mulher tem muita aquela coisa de se unir para falar de homens, ao invés de enaltecer, né? Tem muito essa guerra. Lógico, toda uma mulher que é um marido, todo marido que é uma mulher, mas tem muito essa coisa de, ai, na verdade, tá difícil de encontrar o homem é tudo igual. Mas tu É, também continua igual, e isso é assim, né? Tu ó, não o quanto, e aí, para toda mulher que for ouvir essa live, eu acho que isso é um serviço para os homens também, e contribuindo com um, a gente contribui com o outro, né? Mulheres, o quanto às vezes vocês estão numa roda, vocês têm um cara em casa que se ele resolver virar as costas e sair, o mundo de vocês vai cair, porque vocês sabem que eles têm, eles têm qualidades que é aquilo que vocês buscam, e aí vocês estão na roda da amiga para pertencer àquele grupo, vocês caem no julgamento do marido. E aí vocês criam mais, né? Ou do companheiro, da companheira, enfim, seja o que for, né? Da pessoa que tá contigo. Só pra tu tá te conectando com aquele grupo. Como seria, então, se aquela mulher que ao invés de estar no efeito daquela roda, é a mulher que vai ser o exemplo e o convite pra olhar pro lado legal do marido, né? Porque ninguém, Nath, tu não escolheu o Dylan por acaso. Com certeza, se tu criou ele na tua vida, é porque ele tem muita coisa que tu gosta. Assim como eu também. E acho que toda mulher, né? toda. E eu penso assim, sabe? A não ser quando são padrões já abusivos piores, né? Que também serve para a mulher olhar aquilo de fora e ver que quando ela se atrai para aquele mesmo padrão, é para ligar um alerta. Mas, enfim, falando, tipo assim, né? O padrão do homem, assim, um homem que trabalha, um homem que se dedica, mas que ele não é aquela coisa de perfeição que a gente gostaria, É porque não é tem. algo que a gente valorizar. A gente também é cheio de defeitos, né? Eu gosto de uma Mas frase que tu aí, fala: ninguém aqui é alecrim dourado. Que eu já vi tu falando nas lives. claro que é, gente. Porque a gente entra em negação das nossas sombras. E graças a Deus, hoje, olhando para essa parte da minha criança, que eu me dou o direito e com total leveza eu falo assim, eu recebo o julgamento, eu sei que eu posso ser tudo, né? Antes eu resistia muito a receber julgamento, então eu ficava condicionada a usar ferramentas, a cuidar o que eu falo, porque tipo assim, ai, vai que alguém vê que eu tô falando que dinheiro, que o chimarrão tá caro, por exemplo, né? Ai, como tá caro a erva. Deus o livre alguém me ouvir falando isso. Mas aí eu falava, mas eu acreditava que aquilo tava caro. Eu falei, tá, cadê a congruência disso aí? Né? Para de ser alecrim dourado, coisa chata, né? Então, eu fui me desvencilhando de que, tipo, eu posso ser amiga da minha sombra. E quando eu sou amiga da minha sombra, eu consigo ser amiga da sombra dos outros. E aí foi exatamente isso. Decidi fazer um curso de reiki. E eu cheguei uma pessoa e saí outra no dia do reiki. Tamanho aquele amor, tamanho universo, um pequenininho universo que eu descobri que naquele dia foi um montão. Energeticamente eu já tinha mudado aqui dentro. E no final do dia, o meu marido foi me buscar e a gente teve uma conversa muito leve. E aí eu me dei o direito de falar para ele, né? Tu me desculpa por todas as vezes que eu fui muito Uau. rude, muito rude. E aí eu abri espaço para ele dizer, tu me desculpa também por todas as vezes que eu falhei, que eu não me dediquei. E ali a gente começou a Então, construir a nossa relação de verdade. Nath, eu vou segurar isso que tu falou, porque isso aí tem muito da questão de energia, né? A gente que trabalha com essas ferramentas. Então, olha só que grandioso que tu tá trazendo. Tu foi fazer um curso e na saída do curso, aquilo já reverberou no teu parceiro, né? Porque aí tu foi pra Sim, vulnerabilidade de falar pra ele e ao mesmo tempo ele se sentiu convidado e acolhido para poder falar pra ti. Então, olha só, claro, né? O quanto, de repente, aqui é uma exatamente. dica para as mulheres. E eu me lembro que no dia
a Bia me falou exatamente isso, né? Que ela disse assim, quando tu muda e dá um passo pro lado, tudo se movimenta para que aquilo mude contigo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu saí mais tranquila, equilibrada, né? Porque foi um, um curso de reiki, enfim. E aí depois só foi, né, Maqui? E aí foi indo de outros cursos e tal. E eu acho que ele começou a ver que eu comecei a baixar a minha guarda, que eu comecei a me tornar uma pessoa melhor e uma pessoa mais fácil também de lidar, né? Porque eu era muito reativa, e hoje era o meu desejo de melhorar, sabe? De antes eu ficava emburrada, eu não conseguia verbalizar, mas não é porque eu queria fazer charme de ficar emburrada, é porque realmente eu tinha essa dificuldade de falar assim, ó, "Bah, senta aqui, Era a eu tua não tô me reação sentindo bem." natural, né? Não era uma coisa pra provocar ele, era a tua reação natural de pessoa. Hoje eu entendo e hoje eu posso dizer para ele o motivo, não é simplesmente a minha comunicação mudou, não é mais assim, ó, eu não gosto que tu faça isso, porque não, eu não critico, sabe? E sempre que ele se sente criticado, ele me fala e eu repenso e reformulo a frase, né? Tipo, o que que eu falo hoje assim? Olha, eu tenho um trauma meu, enfim, que eu não consigo verbalizar. Então, vai ter vezes que eu vou ficar emburrada. Eu peço que tu tenha paciência comigo. Eu quero muito melhorar, mas eu ainda não cheguei num espaço onde eu consiga fazer isso com facilidade. Tu vai ter que me ajudar. E muitas vezes também vai ser um desafio para ti. E foi assim que a gente foi se ajustando, sabe? E aí, acho que foi assim que ele pegou e falou assim: puxa, eu tô vendo a Natália fazer tanto movimento, aprendendo tanta coisa, que tá sendo tão legal para ela. Eu tô vendo ela tão feliz, eu tô vendo ela com novas pessoas, eu tô vendo coisas acontecerem na vida dela. Na Eu vou dele também, experimentar, né? Porque vocês estavam juntos. Já tava claro, eu vou respingando na dele. lógico, eu vou experimentar um pouquinho, né? E assim ele foi. E eu acho que ele viu que a minha maneira de agir, eu retomei o meu lado mais feminino, a gente foi estudando outras coisas juntos, a Que gente legal. via as mesmas coisas, então não era necessário ficar assim, ó, tu viu, ó. A gente falou assim, bah, olha aí onde é que a gente tá errando. Bah, olha, incluía um ao outro, sabe? Olha aí onde a gente está em falta, né? Vamos começar a botar em prática isso, sabe? E foi, eu acho que o mais, assim, foi essa coisa de ser vulnerável, de dizer assim, ó, ah, bah, realmente eu reajo quando tu fala isso me incomoda, como que a gente pode resolver isso da melhor maneira, do que ficar aquela coisa de batalha de ego, onde assim, ó, eu vou cuspir todo o meu lixo emocional em ti, e aí tu tem que me agradar, porque eu tinha muito isso, e a maioria das pessoas tem, né? Tipo assim, Levanta ah, a homem gosta bandeira, joga uma de levar porcaria pro bandeira. outro, joga um lixo pro outro, levanta E o uma outro que barreira se e vire. fica lá no pedestal esperando. Qual é a relação que vai dar certo assim, né? Nunca. E aí começa assim de tu fazer movimentos para dar certo. Ó, Luciana, eu também construí algo assim com meu esposo, né? Sim, isso Mais para mim disso, por representa favor. muito. Por quê? Porque não é eu falar hoje assim, olha só, fulano, eu quero que tu faça isso, te vira, né? Venha me servir. Eu também preciso servir ao outro, né? Para que ele se sinta nutrido e também me nutra. Não adianta eu querer E sugar, falar, eu né? acho assim que tu trouxe um ponto teu aí que eu notei que mudou muito a minha vida também, né? Que é ir para vulnerabilidade, porque isso eu pelo menos foi através do Axis que eu vi o quanto ir para vulnerabilidade pode ser uma potência. Porque na minha Muito. cabeça antes, e olha que eu já estudava constelação familiar, já era reikiana, já tinha ferramenta de cura quântica, programação, várias, gente. Vocês não imaginam o quanto eu já tinha ferramenta. Mas no Axis eu comecei a pensar não, né? Eu percebi, porque a gente vive isso, né? A vulnerabilidade é que aumenta a intimidade. É um dos 5 elementos da intimidade que a gente estuda. E é indo para vulnerabilidade. As pessoas identificam vulnerabilidade e mal relacionam com fraqueza.
quando na verdade não. Quando tu consegue ir pra vulnerabilidade, tu se torna forte, né? Foi que nem tu Sim. disse, tu foi pra vulnerabilidade no momento que tu baixou a tua barreira, foi pra vulnerabilidade, tu foi o convite para ele ir também, né? Porque as coisas vão se interligando. E eu vou dizer que eu acho que hoje eu atribuo eu ainda estar num relacionamento, é um relacionamento que me completa, me preenche, né? É grandioso, é a minha escolha, eu sou muito feliz por escolher isso, porque eu fui para vulnerabilidade. Porque antes do Axis era aquela coisa, a culpa é do outro, eu quero assim, eu não explicava porque o que eu quero assim, se não fosse desse jeito, não servia para mim, e aí eu ia para esse espaço teu também de me emburrar. Tinha um piti e me emburrava. E Coitada das aí a pessoas, gente né? tinha que fazer, né, a pose de tipo assim, ó, A adivinha o egípcia, porquê que a a culpa é egípcia, tua. A culpa é tua que eu estou assim, então venha ai, me agradar. pode foco em Manipulação todas total. as mulheres que fazem isso, né? Em toda essa experiência. Porque isso não cria pra ninguém, Guria, gente. Nossa vida vira um caos. E aí, a primeira é uma vez, manipulação total. eu lembro que Abuso, abuso forte. a primeira vez, né, que eu tinha uma situação que acontecia na minha vida, que era uma coisa que eu trazia de outros do passado, né? Uma situação do Também, passado. também. E aí, assim, ó, eu montava num porco, criava uma situação. A outra pessoa, que não é louca nem nada, que é meu companheiro hoje, se afastava. Ele mesmo me Sim, dizia, não eu não sabe gosto como de lidar. DR, mano. Era assim, eu não gosto de DR. Quando tu puder conversar sem gritar, a gente conversa. Isso já foi uma coisa que eu aprendi a respeitar ele por ele ser assim, né? Dessa forma. Aí o que que aconteceu? Um dia, depois de correr as barras, eu sentei com ele e consegui ser honesto. Baixei minhas barreiras e disse, ó, sabe o que que é? Quando tu faz isso, desengatilha isso, isso e isso em mim. Eu sei, eu Exatamente. confio em ti, eu sei quem tu é, só que não adianta, é mais forte do que eu. Então, como que a gente pode, né? Foi um diálogo mais ou menos assim, e sem grito, sem nada, foi conversando. Nunca pediu ajuda antes, né? É aquela coisa da gente saber pedir ajuda também. Olha só. Se tu agir de uma forma assim, assim, eu vou conseguir mudar aos poucos, né? Porque o que que é a mulher quer? A mulher quer se sentir segura. Então, quando a gente pega um homem masculino e que ele não tem mimimi, a gente desestabiliza. Porque muitas das mulheres, elas preferem pegar um homem bom, né? Que nem eu digo assim, um homem bom, que vai ter medo de te perder, mas também não vai criar nada grandioso contigo, do que a gente aprender a ser feminina e ter o homem que a gente deseja, E a né? Ser respeitar e aquele honrar, homem, né, as diferenças. claro, ser que a gente não precisa tomar rédea, que eles vão conseguir resolver, porque daí tem um pouco daquele controle, né? Porque a gente é mulher Pouco, empoderada, porque a Nath, gente. pouco a gente Aí tem não, ou a gente gosta do controle, né? Eu te digo, ainda sou muito controladora, eu escolho, né, abrir mão desse controle. Mas o quanto de repente, quando a gente vai para vulnerabilidade, a gente já tem que abrir mão do controle porque a gente não sabe que a gente vai. Se bem que hoje a gente já sabe também, né, que se a gente vai para vulnerabilidade, a gente convida o outro aí. Mas a primeira também. vez que tu faz, é meio que perder o controle, né? Ah, vou falar dos meus sentimentos e aí o que que vai acontecer se eu falar dos meus sentimentos, né? Para onde isso vai ir? Usado como arma, mas aí já é bom para tu ver que tu pensa assim, se eu pensei nisso, eu sou capaz de fazer isso, né? Eu sou capaz de usar contra a pessoa, mas eu não escolho. Então, quem sabe também, né? Se eu for uma pessoa que vou passar confiança pro outro, porque o outro também tem as suas feridas, né? O outro também tem os seus medos, também tem os seus bloqueios. Então, é uma troca. A pessoa entende como eu sou e eu entendo como ele é. E às vezes a gente se joga muito nessa intensidade de ferramenta e a gente fica nessa coisa de também, daí começa aquele autoabuso. Até que a pessoa, quando a gente está muito, a pessoa ficar à vontade de dizer pra gente, né? Dá uma segurada. Eu não sou desse E, meio. Talvez eu não sou a pessoa ideal para tu conversar sobre isso, e eu não né? sei E a tu, gente Nath, mas não aumenta o respeito, porque existem N total, formas de fazer, né? Tipo, tem dias total. que eu digo, tá, acontece, quer receber um processo?
Esses dias eu tive que rir, porque foi bem assim, né? Cheguei do curso de 3 dias de corpo, peguei o Danone, fiz um processo de. Tá, agora senta aí que. Qual é o processo que tu vai querer? E ele, hoje eu vou te aplicar um processo. Ele, assim, debochado. Hoje eu vou te aplicar um processo. Tá, que processo? Processinho de sentar aqui do meu ladinho, assistir uma TV e tomar uma bebidinha. Ai, caí na gargalhada, né? Ok, não tava afim. Mas é que isso eu penso assim, ó, que é o verdadeiro equilíbrio, né, Maqui? Porque imagina se ele fosse o louco dos processos, vocês iam pirar junto, Não fazia mais né? nada. E daqui a pouco ia entrar em discussão sobre pontos de vista dos processos corporais, sobre o Access, mas eu acho que é dessa maneira. Não, mas eu acho que é desse. Não, ia virar uma coisa muito chata, né? Muito engessada. E a Exato. gente precisa criar essa coisa de tipo assim, é o momento de tomar uma cervejinha. É Não, verdade, vamos e, eu, fazer processo. o jeito, né? Porque ele tem muito estado de presença. A gente chama de estado de espírito. Não, estado de presença. Sei lá, enfim, o jeito que ele falou, eu até comecei a dar risada, né? E na mesma hora eu me toquei, não tá afim, né? Eu tô há 3 dias Trabalhar. fazendo. Eu tô há 3 dias fazendo workshop. Aí no primeiro dia a gente saiu todo mundo do workshop era só mulher, gente, e o facilitador que era o Sereno. O resto era mulher. Daí, alguns homens nem foram com suas namoradas fazer o rap. Porque já sabiam que a gente ia sair de lá e ia estender a classe. Aí ele foi, me acompanhou. Já teve que ficar ali ouvindo a gente falar da classe e trocar informação com as colegas que estavam tudo louca. Pô, daí no dia que eu chego em casa, eu vou querer de novo fazer processo? Aí eu me toquei. Não, e outra, o quanto o lado workaholic, né? Vamos trabalhar, quero trabalhar. Relaxa, senão a gente fica da hora que acorda até o horário. Eu sou viciada, E, eu e tenho aí, isso. né, ô Nath, aí entra a história do autoconhecimento, né? Tipo, não é que ele não me deu atenção, que ele não valoriza o que eu faço. Não é isso. É que daqui a pouco eu tenho a síndrome da impostora, que eu tenho que estar sempre fazendo, né? E tá ali pra te validar, né? Tipo, aí quem sabe tu relaxa, tu tá 3 dias com essa tua cabeça a mil. E isso eu aprendi a valorizar também, sabe? Dele perceber coisas em mim que eu não percebia. Que ele fala, tá bom, te acalma, assim como é o contrário. Eu também recebo, às vezes eu até brinco, né? Que ele dá uma volta em mim igual eu dou as voltas nele. E aí eu fico assim, tá, eu não quero ser facilitada. Aí eu nem sei fazer isso. Digo, sabe sim, já tá aprendendo tudo que eu faço. Justamente, Nath. Mas isso é divertido, né? Quando a gente chega nesse nível de relacionamento onde a gente. Nath, tu tinha o teu estudo de casa e eu vou te dizer que a gente não vai conseguir terminar nessa live. Como seria? Vamos ter que criar outra para falar daquele assunto em especial? O que que Eu tu me acho, diz? né? Tem assunto para uma live, a gente cria uma outra. Total, né? Tem? Para falar sobre o. Tem, Tem. Então, de repente, a tem. gente cria uma outra para semana que vem. E Eu continua porque tá acho muito que eu legal. gosto. No fim, a gente tava. E olha que doideira isso, tá? Porque com o Sereno, que tipo, foi o facilitador que trouxe Axis para o Brasil, né? Ele é um dos. Se ele ouviu dizer que ele é um dinossauro, eu acho que ele vai ficar até bravo. Mas tipo, ele é um dos primeiros, então, digamos assim, os pioneiros aqui no Brasil com Axis. A live era sobre autoconhecimento e a questão masculina, mas quando viu, a gente estava falando de relacionamento, que é exatamente acabou acontecendo aqui com a gente. Então, e aí não é aquela questão assim, né? Tipo, a gente tá falando porque a gente tá falando das nossas experiências tendo parceiros, né, de vida. Mas o quanto isso também serve para qualquer mulher que é solteira, né? E que se relaciona, não precisa ter um relacionamento, mas que tem trocas com outros homens. O quantas vezes a gente pode parar um pouquinho e ir para a vulnerabilidade de perceber o outro? Porque enquanto a gente está nessa, e aí é duas mulheres aqui que estão falando que tem essa característica. Eu sou igual a Nath em muitas coisas. A gente tem isso de é para ontem, é no nosso tempo, e eu quero tudo, né? A gente quer absorver tudo e nunca tem fim, né? Nunca tem fim. E aí, mas E então, nem todo mundo tá a mesma vibe, né? Ninguém tem essa energia que a gente tem às vezes. E a gente tem que respeitar. E principalmente naquela coisa dos processos verbais, que eu comecei a ver que já era abuso meu também.
De tipo, vamos fazer um podpoc aqui. Blá, 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 blá. Nem sempre tá todo mundo preparado para soltar a crença, né? Então eu comecei a construir de verdade, assim, um respeito principalmente. Porque quando eu comecei a me respeitar, eu entendi o outro. Porque eu comecei a ver que certas coisas eram pesadas para mim, e eu imaginei, puxa, se é para mim, também pode ser para o outro, né? E a gente começa a te perceber. E não adianta, né? O mundo dá voltas, isso aí é uma crença e realmente é, porque tem a lei, né, da, como é que se diz, do retorno, que é aquilo. Se tu fica abusando de alguém, vai vir alguém que vai abusar de ti, E e às aí vezes tu não vai é nem perceber, direto, né, Nath? É como a tu vai prosperidade. Daqui a pouco tu contribui com alguém, não vai ser dessa pessoa que a contribuição vai voltar, mas essa contribuição vem. E a mesma coisa serve para o resto. sim. Então, tipo assim, situações que eu fazia se repetiam comigo e eu dizia, ai, que chato. E aí eu, tipo, tá, mas eu faço a mesma coisa. Te liga, né? E eu comecei a me ligar nisso, assim. Bom, então foi. E aí aconteceu que a gente fez uma classe de barras juntos, né? Que ele fez para ser a minha terceira classe. Foi muito legal, foi muito divertido, porque daí ele não ouvia tudo da minha boca, né? Ele ouviu da boca de outras pessoas, em coisas de relação a dinheiro também, ouviu de ti, da crise, enfim, recebeu de todo esse meio que eu estava também, por um outro ponto de vista dele, com outras palavras, porque tudo que eu recebo eu boto a minha percepção depois, né? E ele conseguiu entender um pouco desse mundo de. Bah, E, então é legal. E e hoje ele a fez gente, ali, assim, com a Cris, a gente até fez o Sendo Você Mudando o Mundo, né? Foi esse que eu sim, acho foi que muito foi o que legal. ele fez ali também. E tipo, foi lindo o depoimento que ele falou, né? Porque só tinha ele de homem na classe. O que já é muito comum. Que eu estou querendo mudar isso aí, o universo mostra-me o caminho, né? Quero, gostaria de ter mais homens nas classes, não só nas classes de dinheiro, dos workshops de dinheiro. Então, assim, tipo, ele chegou e falou: Ah, eu vim fazer porque eu vi a mudança que a minha mulher foi. A Nath fez essa classe mais de uma vez, ela foi mudando. E eu lembro que tu se mudou de casa também, vocês mudaram a casa. E foi com A gente facilidade. a gente cocriou muita coisa, assim, né? De tipo, foi bem na época que tu te mudou também. Então, a gente fez muito movimento e foi tudo meio que uma egrégora junto, né? Tu te mudou pro teu espaço, a gente se mudou para essa casa que tava aqui, a gente conseguiu comprar um carro zero, tudo assim, sabe? Tá, 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 tá. E aí, eu, tipo assim, puxa, olha como a gente consegue criar coisas juntas, né? Coisa junto. Então, essa é a vibe, É, esse né, que a foi o gente convite. descobriu. E hoje eu acho muito legal, porque, tipo assim, chega sábado, chega domingo, a gente se levanta, a gente toma o nosso café, e dali a gente fica, por exemplo, das 9 até meio-dia, sentado, conversando sobre a vida, assim, sabe? Conversas profundas, às vezes a gente analisa uma situação, e a gente tem muito Que assunto, legal. tem muita troca, e é uma conversa legal que antes eu só tinha assim com pessoas do meu meio, né, que entendiam o que eu falava. E foi muito legal, porque chegou momentos que eu realmente pensei, tipo, Bi, acho que isso não vai durar. E aí ele foi lá e deu aquela reviravolta e voltou. E eu falei, meu Deus, que consciência que essa pessoa tá aqui nessa Gratidão, casa. universo, traga-me mais. Eu me impressionava, sabe? Eu, tipo, isso tá saindo da boca dele. Eu digo, misericórdia, manda mais universo. Ó, a Rebeca dizendo E, ali, que lindo, Nath. Ah, é grandioso. então foi. E aí, guria, eu pensava assim muito na minha vida, tipo, gente, será possível, né? Eu ter criado, co-criado, né? O criacionamento, que nem a gente ouve, o relacionamento que eu tanto queria, é possível, né? E muitas vezes eu me pegava assim, de, será que é verdade? Mas não deixou de ser também, né? Passos meus. E hoje eu enxergo que começou a fazer total sentido na minha vida aquela história de seja a mudança que quer ver. É difícil, realmente. Não vou dizer desafiador, porque às vezes é muito doloroso. Quando eu falo isso para uma pessoa, eu entendo, porque eu já passei por isso. De tipo assim, de entender realmente, tá, mas eu já mudei.
Se não mudaram as coisas, é porque tu tá em resistência e não mudou o suficiente. Alguma coisa Porque que tem ali para ser liberada, né? A gente, e é isso, o outro realmente. sempre vai ser um espelho. Então, por isso que a gente diz que a outra pessoa é um presente. Porque ela tá sinalizando aquela história assim, a mulher, por exemplo, sai de um relacionamento, entra no outro, entra no outro, entra no outro, sempre relacionamento de abuso. Peraí, onde é que eu tô me abusando? Onde é que eu tô sendo um convite pro abuso? Né? Parece Exatamente, forte falar traindo. isso. Estou traída. A primeira coisa, né? Aonde que tu tá te traindo em primeiro lugar? Por isso que eu estou atraindo traição. E isso é muito pertinente. Só que eu entendo hoje, porque às vezes quando a gente não tem consciência disso, a gente fica desesperado mesmo, buscando uma resposta e fica, o que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu estou fazendo de errado? Ao invés de ir para as perguntas e pensar, o que, que eu tenho que mudar aqui? Para onde que eu tenho que olhar? O que, O que eu que que estou eu não tô esperando no outro? enxergando, né? Eu estou enxergando? Se eu enxergasse, mudaria tudo, né? E eu tinha uma vontade tão grande de fazer as coisas darem certo, porque o meu marido era uma pessoa, assim, que eu via muito potencial nele, que a gente tem valores juntos, não era coisa assim que eu... A gente discorda muito, mas a gente consegue chegar num momento que nem eu falo, eu sou mulher, ele é homem, a gente tem percepções diferentes, mas às vezes se completa, né? Eu sei que eu sou teimosa, ele também é, e a gente hoje admite isso, né? Agora, Mas aí daqui Nath, a pouco a gente repensa, a questão toda que tu tá trazendo aí, pelo menos pra mim, é assim, ó, é respeitar as diferenças, né? Quando a respeitar. gente sai de que existe um certo e um errado, só existe ponto de vista diferente, e Sim. começa a pensar assim, eu faço muito assim, ó, tá, mas hoje eu sou mais espaçosa, eu sou mais espalhada, eu sou mais extrovertida. E ok, são potências minhas. Mas aí, às vezes, dentro de um relacionamento, se espalha demais que espaço tu dá pro outro ser quem ele é, né? Então, travou. Tá me escutando? Alguém que tá aí, tá, a Nath tá com. Tá todo quadriculado a imagem. Fala alguma coisa, Nath. Gente que tá assistindo a live, vocês estão. Oi? Pois é, pra mim o teu. Aí quem tá na live pode dizer qual das internets que tá com problema. De repente a gente troca daí de rede. Ah, agora deu. Agora voltou. Mas enfim, o que eu tava dizendo, né? Eu sou espalhada, não adianta. É meu jeito, é minha potência ser assim. E ele é mais introspectivo. Então, às vezes, quando eu me dou conta de alguma coisa, eu vou lá e pergunto. Mas eu pergunto não com uma coisa assim, deu que tu vai responder. Não, é perguntar. Tipo, nós estávamos falando a respeito de abuso nessa mesma classe, que foi a última classe que eu fiz. E aí eu fiquei pensando assim, ai, será que eu sou abusada assim, nesse sentido? Aí eu cheguei. Não, porque ele diz assim, ah, às vezes a pessoa senta ali, pede isso, pede aquilo outro, escolhe o canal que vai assistir, não dá espaço para as outras pessoas, né? E aí, tipo, foi isso, foi do facilitador falando a respeito do filho, que às vezes ele faz isso com o filho dele vai lá e diz, peraí, né? Tu quer fazer tudo desse jeito, então que tu já não te programou para ser assim. E eu noto que às vezes em casa, eu saio daqui tarde, eu chego ali, a janta já tá pronta, eu sento no sofá, às vezes ele me alcança as coisas, ou eu corro pro banheiro, ele vai arrumar a mesa. E aí eu parei e fui perguntar, olha só, tu faz isso, às vezes não sou eu que faço nada por ti, né? Eu sou assim. Não, Maqui, eu faço porque eu quero, né? E tu faz, é que tu não te dá conta das coisas que tu faz, porque tu faz muito naturalmente. Mas isso não é abuso pra mim. Se eu não quisesse fazer, eu não ia me oferecer. Eu, ok. Então hoje, às vezes, quando eu não me dou conta, eu faço isso. De ir perguntar, né? Porque a gente Claro. perguntando, a gente pode. Também, o que não pode ser o teu sistema de crença de achar que receber esse cuidado é abuso, né? Eu entendo que para mim também, às vezes eu fico assim, muito no 8 ou 80, tipo, até onde é abuso, ou eu tenho essa tendência a me deixar abusar, e também, quando a pessoa deixa, talvez eu também abuse, mas eu tenho essa dificuldade de dizer até onde é abuso e até onde eu posso receber, né? Mas é legal que tu pergunte isso para tu ficar tipo assim, não, então eu vou aproveitar, recebo, né? Exatamente. E aquela coisa de abrir espaço para o outro expor o que está
percebendo, como tá sentindo as coisas, né? E aí tu falou, a Roberta dizendo que aqui na casa dela é muito assim também. De ir pra pergunta quando a gente tem dúvida. De novo, é uma forma de ir pra vulnerabilidade. Ou pelo menos de tu. Tem uma frase da constelação, que também é do filme Avatar, que é Eu Vejo Você. Quando tu vai lá e pergunta pro outro como ele tá percebendo as coisas, indiretamente tu já tá constelando, porque tu tá olhando pra pessoa, a pessoa tá se sentindo olhada, né? Quem não gosta de se sentir percebido? Então, às vezes, a vida da gente é tão corrida que a gente até. E agora tu trouxe uma coisa que também é assim, né? O quanto isso está vinculado com a nossa autonomia de ter morado sozinha por muito tempo e de sempre ter que se fazer as coisas se quisesse ver as coisas feitas. Então, quando Não tá com outra receber, pessoa. É. A aprender a gente. pedir. É a síndrome da guerreira, né? É o arquétipo da guerreira ao invés de ser o da princesa, que recebe com facilidade. Com certeza. Porque eu acho que também, eu percebi agora que eu ia falar, né? De tipo assim, não querer receber o julgamento de folgada. É muito folgada, né? Ah, tudo bem se eu for folgada, né? Mas às vezes a gente já se adianta em fazer as coisas. E lógico, no teu caso, tu estava trabalhando. Talvez tu não enxergue como o teu trabalho. Porque é divertido, né? A gente dá uma classe, é muito divertido, é muito leve. E aí tu chega em casa, a pessoa sabe que tu está trabalhando, já deixa tudo preparado para ti, e aí tu fala, ah, mas será que não é abuso? Né? Será que não é abuso? Não. Por quê? Tu não estava sentada vendo TV, tu não estava mexendo no celular, tu não estava fazendo nada, né? Enquanto a pessoa estava se distraindo. E ele estava ali, podendo te servir naquele momento que tu estava trabalhando. Então é da gente também parar de resistir, de receber. E eu entrei também muito nesse espaço, né? Eu vou receber, eu vou me deixar receber. Né? Essa coisa de ser muito intensa, eu fracionar as coisas, eu vou dar e vou receber também. Então eu vou esperar o tempo da pessoa. E aí tudo foi entrando tipo num quebra-cabeça de se, né? Porque às vezes a gente quer dar muito, ser muito aceita, faz das tripas coração para tipo assim, eu tô fazendo tudo que eu posso. E às vezes a gente não precisa se arregaçar para fazer, para agradar E o às outro. A vezes a gente só pessoa tem que nem quer ser. isso, né? Tipo, às vezes acontece assim, em algum caso de tipo, olha tudo que eu fazia, e aí agora me separei do fulano. E aí eu E pergunto, acaba eu não conheço o fulano, né? Mas eu pergunto assim, cobrando. aí eu só penso assim, verdade, o fulano te pedia isso ou tu fazia porque tu achava que tu tinha que fazer? Ou tu achava que tu fazendo assim ele ia fazer igual? Porque ninguém é igual, né? Daqui a pouco que pra ti é um, ai, é uma demonstração de amor, para outra Normal. pessoa pode ser uma demonstração de abuso. E tá tudo certo, né? Cada E um tem o seu funcionamento. uma das coisas também, assim, que é muito legal, uma dica agora, para quem não encontra isso, né, ou passa por isso, é a gente começar a entender o outro como um ser único, né? A gente tem muito essa tendência de eu faço isso, tu deveria fazer igual. Quem puder ler, quem já leu também vai entender as 5 linguagens do amor, que é como a gente tu descobrir a tua linguagem para tu poder falar pro teu parceiro, tipo assim, olha só, a minha linguagem primária é a linguagem de afirmação. Então, eu gosto de receber elogios quando eu faço as coisas. Quem sabe tu dá mais atenção para isso. E a pessoa, por exemplo, é atos de serviço. Então, ela vai ficar mais feliz contigo quando tu servir um prato de comida para ela, né? Dobrar e guardar as roupas para ela. E aí, quando vê tu tá fazendo, tu tá enchendo ela de elogio para ela, tipo, ah, que bom. Tá Mas eu ali, ó, preferi assim, que tu andando de guardasse ombro. no papá, né? Seria mais legal se quando eu chegasse, a minha roupa já estivesse dobrada no meu roupeiro, E, né? Nath, que legal tu trazer isso, porque esse livro eu não li, né? E eu tive que aprender a ler, meu parceiro. Porque, na verdade, o que que acontece? Eu sou leonina. Sempre gostei de muito elogio, de muita babação. É, Ele já é introspectivo. Hoje, bem menos do que era, porque depois de tanto facelift, ele ficou bem mais comunicativo. Agora, em compensação, ele é uma pessoa que ele é prestativo, né? O jeito dele demonstrar é que nem eu te falei, né? do serviço, né? Agora tu me trouxe a definição, digamos assim. E aí eu aprendi isso, né?
Pô, ele não é de ficar falando, expressando o que Mas sente, mas ele faz os atos. fazendo. É, Em outros sempre assim. tempos, em outros tempos eu não perceberia isso, eu ia ficar chateada. Hoje não, porque eu fico pensando assim, ó, hoje, né, com a experiência que eu tenho, com as vivências dos cursos que eu faço, hoje eu fico pensando assim, tá, mas o que é mais importante? É ouvir uma pessoa que fala uma coisa e faz outra, ou eu ter a coisa feita, né? Então, Exato, hoje eu tenho. exato, né? A gente se apega muito na palavra, né? Ai, mas fulano me falou isso. A gente acaba iludida, definitivamente a iludida. Porque até papagaio fala, né? Aí tá muito naquele xalalá, mas só que tu não vê a atitude, a coisa acontecer. Essa pessoa quietinha, ela vai comendo pelas tuas beiradinhas, te faz sentir uma princesa, mas ela tá com o biquinho fechado ali, né? Só mostrando. E é que nem eu digo, é muito fácil até da gente reconhecer. A gente vê o que o outro faz pela gente, né? O que tu vai fazer? Tu vai elogiar muito a pessoa porque tu gosta de palavras de afirmação. O outro não vai falar nada e ele vai te servir mais. E aí vai ficar essa coisa. Ah, não tá dando certo porque ele não me elogia, não tá dando certo porque ela não faz nada pra mim. Só que quando tu tem esse start, tipo, vou fazer. E aí tu vai ver, a pessoa, que legal que tu fez pra mim. E aí tu vê que vai ser secundária aquela coisa. De tipo, agora eu entendi. Eu gosto de elogio. Mas aí eu posso falar assim, de vez em quando tu podia me elogiar, porque eu adoro me sentir. E beleza, aí ele vai lembrar. Porque às vezes, assim, o nosso cérebro feminino é muito criativo. O masculino é racional. Então não tem como a gente querer que tudo que passa na nossa cabeça aconteça na cabeça dos homens. A gente precisa falar para eles o que a gente quer. E exatamente. Né? Isso que tu tá trazendo, Nath. Fica a dica para quem está acompanhando, porque na live a primeira live do Homem e o Autoconhecimento, o Sereno, que é um homem, trouxe essa mesma informação aqui pra gente. Ou seja, se tu quer que algum homem faça alguma coisa, tu tem que pedir para ele, né? Exato, exato. Aí vai ter duas opções. Ele não fazer ou ele ir lá e fazer. Agora, e aí, isso é uma coisa que eu aprendi dos anos pra cá, não nasci sabendo isso, né? Às vezes tu quer uma coisa, tu quer que o cara adivinhe, né? Às vezes tu quer que o cara adivinhe aquilo ali. Ele não funciona. Se a gente fosse igual, a gente não era diferente. Olha só, ridículo isso que eu vou dizer, mas se a gente não fosse igual, a gente não era diferente. A gente fica muito naquela crença de tipo assim, eu não vou falar, porque se eu falar não vai ter graça. Claro que vai ter graça. É mais uma vez baixar a bolinha do ego e entrar pra vulnerabilidade, né? Tipo, amor, como seria, né? Então, eu ia adorar receber isso. Hoje em dia, eu sou muito cara de pau. O que eu quero, eu falo e eu recebo. E aí, eu vejo, eu falo com meu marido, tipo assim, eu pedi e ele se lembrar do que eu pedi, já foi uma valorização, né? Já Não é foi uma uma coisa questão que eu dele falei. estar te vendo, né? Não foi uma coisa que eu falei à toa, porque quantas vezes, vamos falar sério, né, gente? Quantas vezes, vamos dar um exemplo assim, básico. Tu quer dar um presente, né, pro teu marido, pro teu namorado, e aí tu não sabe o que dá. Porque, quero dar uma coisa diferente, mas presentes para homens são muito básicos. E aí tu acaba lá, tipo assim, vou dar mais uma camiseta de time, ou vou dar um chinelo que ele tá precisando. E na verdade ele queria algo que a gente nem sabe, uma coisa pro carro, uma coisa pro computador, que a gente não tem ideia do que seja. Nem que existe, né? E aí, eu tenho coisa que eu não sei nem que existe. Nem que existe. Assim como eles. Tipo assim, às vezes eles querem dar uma maquiagem, uma roupa, um presente, e às vezes a gente quer um livro do Access, por exemplo, né? Eu quero um livro, eu não quero. E eles achando que vão te agradar, te dando flor. Ai, olha a flor, mulher gosta de flor. Mas essa flor aí vai morrer depois. Se eu ganhasse um livro do Access, ia ser mais legal, né? Então, qual é o problema de dizer, o que eu faço? A gente já pegou direto, assim, vê uma coisa que quer e envia para ele. Fica a dica. E ele faz a mesma coisa comigo. Então, eu sei que se eu ganhar aquilo, eu vou ficar muito feliz. E da mesma forma ele. Então, trazendo isso para o mundo do que a gente está da questão do autoconhecimento, né? Daqui a pouco, se tem uma vontade que ele faça um curso,
ou que ele seja mais presente quando tu tá aprendendo ali, como seria tu pedir com carinho ao invés de tu chegar em casa impondo, né? Sim. Como Ou seria, de falar repente, com né, isso? Maqui? Diga assim, ah, tu nem sabe. Sabe assim, essa ansiedade que a gente às vezes tem? Sei. Tu sabe que eu fiz barras e isso dentro de mim mudou tanto. Aí a pessoa já vai ficar assim, bah, que legal, mas tem essa potência toda. Comigo tem. Quando tu quiser, tu experimenta, né? Para tu ver, para tu trazer a tua percepção. É a gente aprender a questionar e a não impor, né? Ai, mas se eu fizer barras em ti, tu vai ver, hein? Que o teu sono vai melhorar. Não vai dizer que eu te avisei. É o tipo de comunicação, né? Que também a gente tem que aprender a ser feminina, Boa né? De noite, tipo, Ana. o servir, a maneira de falar, que vai ser muito mais o convite do que ficar assim, ah, tu não faz porque tu não quer, porque eu tô aqui, ó, porque hoje eu fiz curso, porque eu não vou insistir, eu te avisei, não falo mais. Isso é chato, né, gente? Isso é muito chato. Aí tu te torna uma chata, aí daqui a pouco o teu marido não quer ficar em casa, porque daí é sua cobrança. O teu marido chega em casa, ele quer ligar a TV, porque se conversar contigo vai ser cobrança. Então, o autoconhecimento é tanto para ti saber quando tu tá chata, né? Tanto para ele, que ele vai dizer assim, bah, ela percebeu que ela estava chata comigo. Então agora vamos aproveitar esse momento aqui que mudou esse espaço entre nós, né? E aí ele também vai ser, eu tenho certeza, né, Má, que não é assim, ó, não vai existir uma pessoa que vai ver a mudança na outra, que a outra tá tratando com mais carinho, com mais feminilidade, que Confundida. não queira experimentar também, né, essa mudança na E pessoa assim, ó, eu também. acho legal trazer também, de novo, a questão do tempo. Cada um tem seu time, né? É que nem assim, ó, tu pegar Respeito uma pessoa desnutrida e enfiar um X. O que que vai acontecer? A pessoa vai vomitar. Ou até pode, sei lá, total. colapsar, né? Sim, Doses, sim. pequenas doses, né? Vai dando em pequenas Claro. doses. Uma coisa que Sem funcionou emoção. muito para mim, bem no início, que antes da pandemia, cada um morava no seu apartamento. E aí, quando começou a pandemia, a gente parava um pouco no apartamento dele ou um pouco no meu. E aí, essas lives que eu fazia, ele acabava escutando, porque o apartamento é menor, então acabava escutando. Alguns cursos que eu comprava e estava assistindo, que eram online, ele acabava captando. Eu nem me dei conta disso, eu fui aprendendo isso. Tipo, Meninos da Consciência, quantos workshops eu comprei e eu ficava escutando no quarto, ele trabalhando na sala. E depois de um tempo ele me disse: Ah, mas isso, olha só, ele me dizia: Ah, isso aí tu já ouviu num outro workshop que tu fez. Ah, Nem isso tu aí, sabia que tinha ouvido, exatamente, né? né? Então, assim, ó, quantas vezes a gente está num ambiente estudando, daqui a pouco tu tá ali lendo, fala de alguma frase que chamou tua atenção, o quanto isso vai reverberando no outro, lentamente, né? Hoje é muito engraçado, porque a gente assiste, eu adoro assistir, eu adoro Netflix, né? Ele também. Então a gente, às vezes, domingo é um dia que às vezes eu esqueço que tem telefone e me dedico a isso porque isso me dá prazer. E aí a gente fica assistindo. E aí quando vê, a gente tá comentando meio acesso. Os... Exatamente. E aí tu fica pensando assim, Coisa, uau, né? eu também eu vejo muito documentário e eu percebo também tudo isso, sabe? TV que a gente abandonou de olhar, que ele olhava muito jornal, Ó, parou, ele isso subiu aconteceu o na minha casa Globo. também. A gente assiste mais o Netflix mesmo, e a gente assiste coisa com conteúdo, não somente para passar o tempo, né? A gente aprendeu a ter qualidade nas coisas que a gente assiste, nas coisas que a gente ouve. E porque vê que cria mais, né, para nós. E não simplesmente assim, ah, vamos ver qualquer bobagem, vamos deixar em notícia de Covid, vamos trazer preocupação aqui para dentro de casa, vamos ficar em estado de nervo juntos. Não, sabe? Pra quê, A né? gente a escolher a qualidade das nossas entradas, que nem eu digo, né? Inclusive do que a gente vê, do que a gente ouve, escolher melhor os lugares para ir também.
né? Tudo isso. E é muito legal, porque daí, tipo assim, a gente vai nos pais dele, a gente vai na minha mãe, e a gente sabe, né, que tem outras crenças, que tem outras visões, e a gente começou a olhar para isso e a conversar sobre isso, né? Tipo, puxa, olha como eu era assim, olha da onde que veio essa minha crença. ah, aprender a respeitar o outro, a não bater de frente mais com pai e mãe, mas aí a gente conversa entre eu e ele, aí ele me vê, ele fala coisas que eu não vejo, eu falo para ele coisas que ele não vê, e aí a gente consegue mudar, porque às vezes a gente fala, porque está acostumado a falar aquilo em família, e daqui a pouco a gente não percebeu também, né? E às vezes ele me traz, tipo assim, tu viu o jeito que tu respondeu hoje? Aí eu falo, percebi. E aí eu já me vejo mais presente para na próxima vez não responder daquela maneira desnecessária, que era um jeito que eu estava acostumada e que me engatilhou em alguma coisa. E assim com ele, né? Ou que acontece alguma situação e a gente consegue conversar sobre aquilo e pensar, né? De tipo, olha aí, da onde que vem uma crença, daí aonde que vem um medo, da Na onde que verdade, vem. é aquilo que a gente chama de criacionamento, né? É as coisas irem se apresentando e os dois irem dividindo, né? Trocando. E não aquela coisa imposta. Nath, Sim. 15 para as 8 eu tenho que encerrar, porque às 8 horas eu entro no rap com elas. Inclusive, quem tiver aí que quiser participar do rap com elas é gratuito. E assim, ó, vamos marcar uma live, nem que seja de 30 minutos, para tu contar um pouquinho daquele caso que é, tipo, é um caso diferente, porque na verdade é o contrário, né? Quem entrou no mundo do autoconhecimento primeiro, das ferramentas foi ele, e aí teve, né? Enfim, não vou dar spoilers. Vamos ver se a gente marca, então, uma segunda live dessa série de lives aí. Sempre é muito grandioso, né? A gente já tá aqui há... Sei lá que horas a gente começou, mas já passou de uma hora, né, gente? É Então, assim... 19h37, deu uma horinha e pouco já. Então, hoje ficou mais aquela questão assim, né? Como a gente pode ser o convite para o autoconhecimento masculino? Gratidão, Roberta, que nos acompanhou aí. Obrigada. E assim, ó, para mim, duas coisas importantes. Aprender a ir para a vulnerabilidade, dispor o que está Total. dentro e não atropelar os seus homens, né? Porque eu com ele no início eu atropelava. Eu queria era dividir, eu despejava, né? Tudo que eu saía dos cursos. Até hoje, que nem eu disse, né? Nesse caso, nesse último curso. Quer receber? Aí, processinho hoje vai ser sentar aqui do ladinho, tomar uma bebidinha e assistir uma TVzinha. Então, escutem o que vocês escutam, porque as pessoas sempre sinalizam, né? Assim como o nosso corpo sinaliza, a pessoa que está com a gente também sinaliza. Vamos aprender a estar na presença, né? Para ser esse Claro, convite. muito. Ai, Má, que gratidão, né? Pra gente estar mais uma live juntas aqui em uma semana. Como sempre, a gente adora papear, né? Se deixar, a gente ir até as 9. E marcamos agora a próxima. A gente pode até falar sobre um pouco de energia feminina e masculina, que a gente já conversou esses dias, né? Sim. E trazer um pouco mais desse assunto que eu acho muito pertinente. E que cada vez mais que a gente mexe, a gente descobre coisas, né? Eu acho que nós duas estamos, né? Não definindo, mas é uma coisa que a gente está no momento assim, ó. Início de pandemia, a gente mergulhou para se conhecer, né? Hoje eu tô com o Rap com Elas, ele tá com uma configuração diferente de como ele começou há mais de um ano atrás com a Bibi. Hoje a gente está fazendo a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos e cada vez ficou mais forte essa questão que do lado de uma mulher selvagem, que é essa que acredita, que busca a sua essência, só quem consegue acompanhar é um homem selvagem, né? Então vamos dar espaço para esse homem. E aí, nada melhor do que começar a olhar para esse lado masculino, de como a gente pode ser o convite para que eles possam nos acompanhar, né? Porque Claro. há possibilidades. Total. Eu acho que talvez os homens só não venham, né, nesse convite para o autoconhecimento quando a gente está realmente impondo aquilo, né? Não sendo um convite. Porque quando a gente é um convite, é uma coisa leve, é aquela coisa de tipo assim, olha
eu acho que é meio que assim, vamos, né, viajar um pouco aqui. Quando a mulher acorda de manhã, como se fosse aquele um vento, uma brisa, pessoa, né, mais brilhante, mais um sorriso, né, mais feminina mesmo. E aí ele se coloca naquele lugar, tipo, como que eu vou sustentar um mulherão desse? Eu tenho que ser um homem honrado, né? E aí ele vai lá e fala exatamente isso, né? Então, tipo assim, eu preciso ser forte para ter uma mulher forte, porque daí ele reconhece a mulher que tá ali com ele, né? E é tão Caiu ficha. grandioso quando a Adelaide falando Boa. ali, ó, que caiu várias fichas dela, que adorou a live. Então, toca a mão na setinha ali, envia para outras mulheres, envia para outros homens. Vamos ser o convite para todo mundo, né? Para criar mais, assim. E, Com então é isso, certeza. Nath. Depois a gente vai ver qual é o outro dia. A gente também está envolvido com o bazar que vai acontecer. Vou fazer aquela nossa. Já Nosso bazar vai acontecer aqui no meu espaço, que fica na Vila Assunção, Cariri 24, no dia 4 de dezembro. Eu e a Nath vamos estar aqui com mais 8, não, mais 7 terapeutas. Vamos estar ofertando as nossas sessões, falando com vocês. Sintam-se até convidados para vir aqui pessoalmente conversar mais um pouquinho sobre isso, né? Porque papear é com a gente. Então tá, eu acho que é isso, né, Nath? Beijo e gratidão mais uma vez, né? E a todo mundo aí que acompanhou. Até a próxima. Até.